palavra de Deus em Romanos 12. Paulo escreve uma carta à igreja de Roma, mas essa carta é tão atual que é uma carta para nós também. É uma carta que dá sentido ao motivo pelo qual nós estamos nesse mundo. Alguém sempre me pede um tema para colocar aí no Facebook ou na rede social. Eu falei, coloca esse tema aí. Pela manhã, à noite, a gente coloca um tema. E nós estamos falando sobre alinhamento. A ideia de andar no caminho certo. A ideia de fazer ajuste com Deus. Para que você, andando no caminho, as coisas fluem na sua vida. E as coisas passam a dar certo. Porque nada dá certo fora da palavra do Senhor. Pode ter certeza disso. Você pode até ir um certo momento, até algum lugar, mas lá no final você vai ver que você vai precisar da palavra. Nós dependemos da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Sem a palavra a gente não chega a lugar nenhum. O meu desejo nesta noite é que você entenda isso. Que a igreja entenda isso. Que cada um de vocês que estão aqui entendam mesmo que você foi feito com um propósito. A sua vida tem sentido. Você não está aqui por acaso. Eu tenho repetido isso muitas vezes, para que todos entendam que a igreja é a igreja do Deus vivo, não é uma igreja qualquer, é um Deus que tem uma igreja viva, é aquela igreja da pedra de esquina, que todo mundo vê, que todo mundo percebe. A igreja tem que ser perceptiva no mundo. A gente já sabe, a gente entende com clareza quando ele vai dizer, vós sois o que? A luz do mundo. Então Deus nos fez para brilhar, irmãos. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você foi feito para brilhar. Foi feito para tomar posses das promessas de Deus e vivê-las intensamente todos os dias da tua vida. Deus seja louvado pela sua vida, você que está aqui nesta noite, visitantes, que Deus abençoe a sua vida. Paulo começa no capítulo 11 falando sobre adoração. Ele fala desse Deus tão abençoador e tão grande. No versículo 33 ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Ele vai dizer, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem tomou o seu conselho? Quem primeiro lhe deu alguma coisa, para que lhe seja recompensado? E Paulo termina o capítulo 11 assim, no versículo 36. Porque todas as coisas são dele. Todas as coisas são dele. Por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Então ele nos convida, irmãos, a viver uma vida cheia de adoração e louvor ao nome do Senhor. Louve a Deus pela sua vida. Louve a Deus pela sua família. Louve a Deus pela sua vida cristã. Glorifique a Deus, exalta a Deus. Então Paulo agora ele entra e fala à igreja de Roma, olha a igreja, seja esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente. Todas as vezes que a gente vem para a casa do Senhor, irmãos, o meu culto, o seu culto, o culto que a gente vai ministrar, tem que ser, irmãos, como eu estivesse me doando o melhor de mim, sabe, irmãos? O meu louvor, a minha voz, os meus lábios, a minha mão, todo o meu corpo tem que ser um ato de adoração. Afinal de contas, eu sou o maior sacrifício vivo, eu e você. A igreja é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer, olha, não se conforme com esse mundo. Não se molde a esse mundo. Não faça isso. Ele vai dizer, entenda que a sua renovação é a sua mente. Renova a sua mente. Tenha equilíbrio, tenha sensatez. Então quando você faz isso, ele vai dizer, experimente então a boa, a perfeita, a maravilhosa graça de Deus. Experimente isso. Paulo vai falar da igreja, que todos nós somos o quê? O corpo de Cristo.
Cada um de nós somos membro do corpo de Cristo. Cada um de nós, Deus chamou, nos capacitou para servir o seu reino. E se você não está fazendo isso, alguma coisa está errada com a sua vida cristã. O que você está fazendo no serviço do Rei, do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Paulo termina na sua exortação, a partir do versículo 6, ele diz assim: a igreja é essa, que tem vários membros, mas um só corpo. Cristo é individualmente somos membros dos outros. Ele diz no versículo 6, de modo que temos diferentes dons. Embora muitos, somos um corpo em Cristo, individualmente, membros uns dos outros. Ele termina assim, irmãos, no que diz respeito aos dons, nós falamos isso pela manhã. Se é serviço, seja usado no serviço. Ministramos isso pela manhã. Se é ensino, seja exercido com o ensino. O que encoraja, use esse dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo. E o que usa misericórdia, com alegria. E aí ele entra em outra consideração da prática da igreja. A igreja precisa viver isso, mesmo que cansados, sobrecarregados. Porque quando eu olho muitas pessoas ao longo do culto, eu sei que eles vieram pela graça de Deus, mas aqui estão. E graças a Deus que você veio. Eu louvo a Deus pela sua vida. Ele vai dizer assim: a prática da igreja é essa: o amor não seja fingido. Odiai o mal, apegai-vos o bem, amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor com alegria. E eu paro, meus irmãos, no versículo 12, para a gente entrar na palavra de Deus nesta noite. Ele repete a palavra como o nosso irmão Bruno já ministrou para nós hoje aqui. Ele falou sobre oração, ele falou sobre regozijo, que a gente precisa se regozijar nele, que a gente precisa se alegrar nele, porque a gente vive em um mundo complexo demais. E dentro desse contexto, irmãos, ele diz assim: alegrai-vos. Diga e repita comigo: alegrai-vos. Diga de novo: alegrai-vos. Mais uma vez. Diga: na esperança. Diga para mim: sede pacientes. Na tribulação. Vamos lá? Perseverai na. Coisa boa. Então vamos repetir o texto comigo, irmãos. Alegrai-vos. Sede paciente. Perseverai. É esse texto que a gente escolheu, esse pequeno versículo, para a gente alinhar a nossa vida à palavra de Deus. Porque todas as vezes que eu penso nesse texto aqui, eu penso que a vida não é fácil. Se você acha que a vida é fácil, diga amém. Alguém falou amém aí? Graças a Deus. A sua vida está sendo mansa, louvado seja Deus. Não sei quem, irmãos, ecoou essa voz. Mas a vida não é fácil, mas com a graça de Jesus se torna fácil. Sim, queridos. E aí, alinha a sua vida à palavra de Deus. Por quê ou para quê? E aí, irmãos, a gente, para aprender. Sim, é para aprender. Quando você alinha a sua vida à vontade de Deus, à palavra de Deus, você vai aprender a viver e a passar todos os momentos difíceis da vida no poder da palavra. Porque é no poder da palavra. Amém ou não amém, irmãos? É no poder da palavra de Deus, não da minha, irmãos, não do outro, não do homem, mas da palavra de Deus, porque ela é poderosa para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida. Como viver neste mundo caótico? O mundo sempre foi um mundo, irmãos. Nos dias de Sodoma e Gomorra, o mundo era caótico. Nos dias de Noé, o mundo era caótico. O mundo sempre foi mundo. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que não há. E que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, irmãos, vai ter dificuldade para alinhar a sua vida à palavra de Deus. Portanto, como viver neste mundo? Então observe se não é verdade. Vivemos em um mundo oprimido, porque o diabo tem oprimido as pessoas, irmãos.
Nós estávamos orando a semana em uma casa, e ela falou: pastor, é justamente isso que o diabo tem feito. Tem oprimido as pessoas, tem oprimido as famílias, e o diabo tem feito de tudo para que as pessoas não amem ao Senhor, para que as pessoas não aprendam a palavra do Senhor. Então o diabo tem feito isso, oprimido. Pessoas solitárias é o que mais a gente vê, irmãos. O que a gente vê de gente solitária e sofredoras. Em todo lugar você encontra um estágio de pessoas assim, vivendo assim, mais ainda, em um mundo de idosos, na sua grande maioria, irmãos, sozinhos. E muitos aqui, irmãos, eu coloquei aqui, abandonados. Crianças abandonadas. Todas as vezes que eu vou em Queimado, eu vejo aquela cena. E ela estava mais uma vez a semana, uma criança pequena, com uma mulher jogada, e ela sentada, à mercê da sociedade, desse mundo caótico, e todo mundo passa, ninguém olha. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Glorificado seja Deus, sabe? Porque você tem sido esse homem, essa mulher, esse filho que tem cuidado dos seus, tem cuidado dos idosos, que estão na maioria das vezes jogados nesses lugares que nós chamamos lar de idosos. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Você que tem cuidado, Jona da Alzira, do Zé Maria, do Alceir. Graças a Deus, irmãos. Louva a Deus por isso. 98 anos, né, irmão Armando? Foi cuidada. E se não tivesse essa família? E se não tivesse chão, o supra-sumo da nossa existência, que é a nossa família, o que seria? Veja se isso não é verdade. Homens e mulheres divorciados, usados, deixados e esquecidos. A gama de divorciados no Brasil, irmãos, é uma imensidão de pessoas solitárias. Que já foi para o primeiro e segundo casamento e não deu certo. Então eles preferem ficar solitários, sem ninguém. É muito. Dá uma olhadinha no Google e vê quantos de divorciados estão sozinhos, sem ninguém. De jovens, adolescentes, insatisfeitos e desejosos por encontrar a felicidade. Existe felicidade, irmãos? É possível alcançar a felicidade? Veja se não é uma verdade, irmãos. O mundo pelo qual nós estamos vivendo é um mundo cujo futuro nos afigura, ou seja, não demonstra esperança. É um mundo aparentemente sem esperança, e a gente pensa que é, mas não é, irmãos. Há esperança para mim e para você. Ao contrário das dificuldades, parece que nos oprime e nos ameaça. Tantas dificuldades, há tantas pessoas passando necessidade. Também aflige a nossa mente, aflige o nosso subconsciente, as nossas emoções, a nossa consciência. Porque na verdade muita gente está nutrindo as culpas que não deveria nutrir. A culpa foi minha. O que aconteceu, a culpa foi minha. Tem muita gente vivendo sobre a culpa. Nas culpas que não nos deixam, elas são o quê? Latentes, estão ali adormecidas, nos machuca e machuca que as nossas memórias. E a gente fica lembrando, por que eu não fiz o contrário? Já passou. Não adianta você ficar ali, se ferindo, se machucando. Deus está nos convidando, irmãos, para viver uma vida diferente, uma vida que o nome de Deus seja glorificado, apesar das aflições dessa vida. E os nossos pecados, queridos? Temos pecados contra Deus? Não temos? Muitas vezes temos nos afligido porque a gente não tem feito a nossa vida valer a pena. Muitas vezes nós estamos fazendo como o povo de Israel fazia, na desobediência. A gente sabe que é certo, a gente quer alinhar a nossa vida à vontade de Deus, mas o pecado nos separa da comunhão e da santidade. E os pecados que nós carregamos, as marcas, as cicatrizes que nos ferem, quantas vezes nós fomos feridos, irmãos, pelo pecado, que nos machucou, ainda mais os problemas externos da vida, porque, irmãos, a gente vive uma vida que, muitas vezes, nós tomamos posse de muitas coisas que não nos pertencem. Sabia disso, irmãos? A gente se envolve em tantas causas que não são nossas, e nós achamos que nós temos solução para o mundo, para a política, para o nosso prefeito,
para a nossa sociedade, a gente acha que pode muita coisa. E a gente esquece de voltar-se para a palavra e nos envolver nessa palavra, para que a palavra de Deus seja tão eficaz que a gente entenda que a gente não pode com tudo nessa vida. Presta atenção, a gente não pode com tudo nessa vida. Quando a gente olha o mundo, irmãos, isso bate forte. Eu não sei se você sente, às vezes eu não quero nem ver algumas notícias. Eu não gosto que ninguém manda vídeos para mim de pessoas que foram machucadas, que foram mortas. Eu falei, por favor, não manda essas coisas que eu estou sofrendo tanto. Você me manda uma pessoa cortada, ferida, com 10, 15 tiros. Repreenda isso, não expõe isso. Deleta isso da tua vida, glorifica a Deus com as coisas boas, exalta a Deus. Você é um homem, uma mulher de Deus. Um dia eu repreendi essa pessoa, nunca mais ele mandou esses vídeos para mim. Eu não quero sangue, eu quero me alegrar com as coisas que Deus nos alegra. Sim, irmãos, eu tenho que estar envolvido e comprometido para as coisas que eu aguento, irmãos. O peso que eu aguento, eu não posso ir além daquilo que eu não aguento. As causas às vezes não são nossas, a gente toma como se fossem nossas, como se você pudesse resolver todas as coisas da sua família. Às vezes nem da sua família você pode, nem do seu cônjuge você pode, nem dos seus familiares. A gente quer ser o tal e não dá. Para de achar que você é super-homem, super-mulher. Você é barro, frágil. Às vezes eu não me aguento, irmãos. Por não me aguentar, eu fico na minha. Não dá para mim, não posso ir. Arranja outra situação, não dá, eu vou orar. Às vezes a minha oração é melhor do que estar presente. Deus nos convida nesta noite, irmãos, para a gente não deixar que esse jugo, porque às vezes só sobra que o jugo pesado, sobrecarregado, na maioria das vezes não são nossos. Você tomou os dos outros e muitas vezes você tomou sem pedir. Deixa que eu posso. Tem gente assim, irmãos, que acha que pode resolver as causas de todas as pessoas. Não, eu faço. Irmão, eu sou um desse, eu fazia muito isso. Eu era o super pastor, alinhado a todas as coisas. Pode contar comigo, qualquer hora, 1, 2, 3 horas da madrugada. Eu poderia estar em outro patamar hoje, se eu entendesse hoje e fizesse uma leitura da vida que eu não sou Deus. Tem muita gente querendo ser Deus, querendo ser Deus. Você não é Deus. Você não pode declarar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, tem muita gente dizendo isso aí. Eu posso todas as coisas. Mas, por favor, esse texto não tem nada a ver que você pode possuir todas as coisas, que você pode dar conta de todas as coisas. Quando Paulo escreve isso para mim e para você, ele vai dizer assim, como sair desse labirinto? Como que eu saio disso, irmãos? Desse labirinto da vida. Eu gosto dessa palavra, eu repeti no início. Você, a igreja, nós individualmente, nós somos sal da terra. Para que serve o sal, irmão? Comida sem sal é sem sabor. Deus nos convida, eu e você, cheio da graça, transformados pelo poder de Deus. Esse sacrifício vivo que sou eu e você, Ele nos convida para você ser sal da terra, para dar sabor à vida das pessoas, para dar tempero à vida das pessoas. Isso tem a ver com cuidado. Quando eu vou da irmã, Deus de vez em quando eu como aquele feijão que só ela sabe fazer. Tá todo mundo assim, se aprovou, né, irmão? O feijão da irmã Neuza, né? Irmão, só ela sabe fazer aquele feijão. Eu até tentei lá em casa, que não, chega. Cada um tem um toque. Irmão, nós somos assim, tocados pelo Espírito Santo de Deus, para dar sabor à vida das pessoas, para que as pessoas experimentem qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, através da sua vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós acabamos de ouvir essa palavra lá de Tessalonicenses 4. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele vai dizer, mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não tem como, joga fora. Não pode servir para nada, então nós não podemos ser essa gente, esse povo, a igreja, essa família, essa pessoa. Eu tenho que dar sabor à vida das pessoas. O sal não pode estar no saleiro, tem que sair para fora do saleiro, como diz Caio Fábio no seu livro que eu li. O sal não pode estar no saleiro. Você tem que sair do saleiro e dar sabor à vida das pessoas. Ele ainda diz, vocês são luz no mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mas no velador, nós fomos convidados a iluminar a vida das pessoas com a luz de Jesus. Esse é o convite, irmãos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo vai dizer, eu posso. Então ele diz no versículo em diante, eu sei estar abatido. Quase, irmãos, eu sei, abatido, mas não caído ainda. Eu sei também ter abundância, em toda maneira, de todos os jeitos, em todas as coisas, eu estou instruído. Opa, eu estou instruído, eu sei, eu tenho a capacidade de entender, de discernir o que é bom, o que não é. Eu sei até que ponto Deus está me testando. Ele vai dizer, de toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto ter fartura, como ter fome, tanto ter muito, ou como padecer necessidade. Tem gente que acha que isso é errado. Quem nós somos, meus irmãos? Quem você é? Quem nós somos? Você é a dádiva de Deus, você é o presente de Deus, aprenda isso. Você é filho amado de Deus. Quando nós estamos alinhados à palavra do Senhor, irmãos, a gente entende que nós somos filhos, que apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, dos nossos vacilos, Ele vai continuar nos amando. Olha o texto, irmãos. Filhinhos, vocês são de Deus. Ó, irmãos, filhinhos, vocês são de Deus. E mais do que isso, irmãos, olha o texto. Está dizendo aqui que vocês perderam? Sim, e os venceram por aquele que está em você, é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos vencedores pelo poder que há no nome de Jesus, porque nós somos filhos amados de Deus. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós, igreja, povo de Deus, família. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então é por ele, é para a glória dele, todas as coisas é por causa de Deus, na pessoa singular de Jesus. Portanto, nesta noite a primeira palavra é essa: cultive a alegria. Alguém disse hoje que irmão Luquinhas é alegre, mas já vi Lucas muitas vezes triste, abatido. Porque a alegria dele independe, meus irmãos, das circunstâncias. Nós temos momentos adversos na vida. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de costurar, há tempo. A nossa vida é assim, irmãos. É tomada pela alegria quando, mesmo diante das circunstâncias, eu sei sorrir. Já vi alguém sorrir de algo muito triste? Eu já vi, irmãos. Eu já vi gente sorrir de coisas que para mim é imagináveis, e a pessoa estava rindo. Eu creio que a gente tem que aprender a sorrir mesmo diante das dores, das aflições. Quantas e quantas vezes já fiz sepultamentos onde eu só vi alegria. Já fiz muitos cultos, especialmente nessa igreja, enquanto de primeiros os velórios eram a noite inteira, e nós cantávamos e nós nos alegrávamos a noite inteira. Hoje as pessoas querem dar rapidamente sumiço do defunto, né, irmãos? Quanto mais rápido, melhor. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Na época não, a gente gostava porque tinha lanche e tinha louvor a noite inteira. E a gente gostava de ir no culto fúnebre, porque tinha lanche também, irmãos. Eu sou dessa época boa, né? Cultive esperança, alegre-se na esperança, fortalecendo a sua fé, irmãos. Essa alegria, esse regozijo é mais especial, porque independe das circunstâncias que eu falei, independe daquilo que você já passou e vai passar. Você vai passar por circunstâncias que você jamais poderia imaginar. Às vezes a gente não imagina o que está por vir. Então, quando tiver por vir as circunstâncias, aquilo que você jamais esperava, glorifica a Deus, regozija em Deus. Ele é a nossa maior alegria, porque só assim a gente vai aprender, irmãos, a passar pela prova dizendo amém, glória a Deus, ô prova boa. Ninguém gosta disso, né, irmãos? O que Tiago vai dizer no capítulo 1? Tem de grande alegria quando passaste por várias
Tem de grande alegria quando passar por várias. Então, provações é bom, irmão. Que isso, pastor? Depende, irmãos. Se é um processo de Deus na minha vida para melhorar a minha vida, a sua vida Ele vai fazer com que você passe por esses processos. Ele não está condicionado no aqui e agora, irmãos. Não há situação, não na situação presente, a situação presente independe da vida. Que define a vida, melhor dizendo. Ainda que a figueira não floresça, não produzam frutas, ainda que as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim, todavia, ele diz o que, irmãos? Ele diz o que, irmãos? Só isso? Eu louvarei o Deus, o meu Salvador. Ele usa o Deus e o Salvador. Olha que o Salvador já estava na história de Abacuque. Ainda que todas as coisas deem errada, a fé deve ser o nosso triunfo. A fé traz esperança e a certeza da intervenção de Deus. Temos essa esperança como âncora, diz Hebreus 6,19. Firme e segura, a qual adentra no santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou no lugar, tornando um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quem é o nosso intercessor? Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem intercede por nós? Se nós soubéssemos que Deus não dormita, o quarto de Israel não dormita, Ele está acordado 24 horas por causa de você, por se importar com você. É a convicção das coisas que Deus é soberano e que todas as coisas estão sobre o absoluto controle dele. A esperança não nos decepciona. Irmão, repita comigo esse versículo. A esperança não... Pode repetir essa parte que todo mundo sabe, 8:28 de Romanos? Agora é o versículo todo. 1, 2, 3, não está ali, mas vocês sabem. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem e para o propósito daqueles que... Vocês são bons de Bíblia, amém, irmãos? Todas as coisas. Essa é a convicção. Olha, irmãos, Isaías 30:15 diz: é no silêncio, é na esperança que reside o quê? A minha fraqueza. É isso, irmãos? Força. É no silêncio. Silêncio é virtude. Quem gosta de fazer silêncio aí, diga amém, irmãos. Só um, irmão. Esperança só. Esperança só é esperança, porque está apoiada nas promessas contidas na palavra de Deus. Do contrário, não passaria de um mero desejo. É mais do que a gente imagina, irmãos. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Salmo 23 diz? O Senhor... Repita comigo, igreja, vamos declarar então o Salmo 23. O Senhor... deitar-me... guia da justiça, ainda, se é para acordar, porque tu na presença unge e o meu, agora a promessa, certamente que a bondade todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre, igreja. Promessa de Deus para a nossa vida. Segunda palavra, eu estou indo já para o final. Tenha paciência na tribulação, isso nós lemos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Quem aqui nunca foi atribulado? Quem aqui que não passou pelas tempestades da vida? Quem aqui não gostaria de estar onde esteve?
Quem aqui não está pensando que você pode também passar por esses momentos difíceis da vida? A palavra paciente no grego é, irmãos, não fuja. Quando a tribulação vier, quando as lutas vier, não fuja. Essa é a palavra grega. Não desiste antes das provações. Se ela chegar, não fuja, porque não tem como fugir, irmãos. A palavra tribulação no grego é aguenta firme, resiste pela fé às aflições e às pressões da vida com fé. Isso é, irmãos, viver paciente nas tribulações. Não é ficar à sombra, na água fresca. Não, isso não é verdade. Não é cruzar os braços e deixar Deus dará, e sim enfrentar as batalhas com fé e ousadia. É isso que o Senhor nos chama. É isso que Paulo vai dizer à igreja de Roma. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Ousadia é não deixar-se abater ou ser vencido pelas circunstâncias da vida, que nos oprime, que nos pressiona, que nos coloca muitas vezes na parede. Paciência é uma virtude, irmãos, e precisamos desenvolver a todo custo, porque não é fácil ser paciente. Quem é paciente que diga amém. Não tem paciente aqui não, porque tem gente. Meu pai, se você é paciente, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é fácil. Quando as tribulações vêm, quando as lutas vêm, eu estou tranquilo. É assim que a gente faz, irmão. A gente fica apavorado. Às vezes a gente nem ora. A tribulação vem, a gente esquece até de orar. Quando alguma situação complexa da vida vem, irmãos, a gente esquece até de orar. Teve um dia, irmão, que eu tive que parar lá. A pessoa caiu lá de uma escada perto da minha casa. Todo mundo, peraí, tudo bem, pega lá, mas vamos orar primeiro. Eu tive que acalmar todo mundo. Vamos fazer uma oração para Deus entrar com providência, para que a ambulância venha, para que a gente não pegue ela de qualquer maneira. Vamos orar. Aí a gente orou, todo mundo acalmou. Pegamos umas tábuas lá, fizemos um negócio, amarramos e ela foi, nada aconteceu. Paciência, irmãos. Quando as coisas estiverem assim, fervendo na tua vida, diga: Senhor, acalma o meu coração. É isso que a gente tem que fazer. É isto, porque à medida que aprendemos a esperar o tempo certo, nós tomaremos e eliminamos, meus irmãos, um dos principais problemas do ser humano. Olha lá, precipitação. Tem alguém precipitado aí, irmãos? Acelerado a 1000 por hora? Quantos já aprenderam a ter? Quantos já perderam a bênção de tomar decisões precipitadas? Não, tem que ser hoje, tem que ser. Não, calma, irmãos. Nas relações humanas, na vida conjugal, em qualquer que seja as circunstâncias, respira fundo, acalma, fala com Deus, faz uma oração, pede a Deus sabedoria e discernimento. Não tome decisões na precipitação. A falta de virtude fazem pessoas tomarem decisões precipitadas. E presta atenção que eu coloquei ali embaixo, grifei. Muitos hoje estão pagando preço altíssimo por ser tão ansiosos e precipitados nas suas decisões. Sempre precisamos colocar freio nas nossas emoções, porque as emoções nos enganam, e como nos enganam. E a respeito de Jesus, Ele nos ensinou, irmãos, lá em Lucas 21, 19. E eu acho isso maravilhoso. Na paciência possui a vossa alma. Jesus foi paciente até o fim, irmãos. Paciente não é se curvar, não é ser uma pessoa desanimada. Paciência é dar o passo certo, é falar na hora certa, é entender, é fazer uma leitura da vida, das relações humanas. Persistente é uma paciência, uma esperança persistente é uma paciência que nos leva a resistir na hora da adversidade, irmãos, e é uma verdade. Saber esperar é, na verdade, uma das virtudes que precisamos desenvolver a todo custo. E não é fácil ser paciente, é difícil. Não demonstramos esperança e paciência quando somos guiados pela ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma. O que espera do cristão é ser paciente, a expectativa de caminhar com os seus irmãos. E aí a gente termina, a gente vai para o final. Hoje o que nos falta, eu grifei algumas coisas, irmãos. Talvez você já passou por isso. Falta de paciência no trato com os filhos. Eu fico imaginando os filhos pequenos, irmão. É fácil, né, irmão Rafael? É fácil, hein, Johnny? Johnny, é fácil? É fácil? Vocês são mulheres de Deus, viu? Irmãos,
Eu sou apaixonado por essas mulheres novas, mães que a gente tem. Porque cada visita que eu faço, eu vejo o quanto eles cuidam e são apaixonados pelos seus filhos, zelo e compromisso. Deus seja louvado pela vida de vocês. Quando eu vejo o Noah, o Rafa e cada uma dessas crianças, Ravi, os 2 Ravi, irmãos, a Helena, eu fico apaixonado pelos pais que estão instruindo os seus filhos, estão mantendo relações. Pastor, Cris, alguém está ensinando, ela não aprendeu de um jeito, de um dia para o outro. Bença, Deus te abençoe, vai com Deus. A falta de paciência, irmãos, gera conflitos em casa. Às vezes eu perco o meu limite, às vezes em casa, hein? Daniel e Nicolas são meus amores. Irmãos, eu tenho 2 filhos abençoados, mas eu não sou perfeito nem eles. Né, Nicolas? Meus filhos são uma bênção, irmãos. Mas não é fácil, a gente tem que sentar, né, Enoque? Né, Robson? Né, Nilson? Vendo os netinhos agora, hein? Acho que os pais têm mais paz no coração que os netinhos, né? Netinho para lá, netinho para cá, né? Alícia, está aí, irmãos, que coisa. Olha lá, é um presente, todo dia me dá um beijo e um cheiro. Tem que ver, irmãos, o áudio dela no meu aniversário, de verdade, as minhas lágrimas vieram. A expressão de amor, da gratidão, porque alguém está instruindo. Alguém está fazendo, isso tem a ver com paciência nos relacionamentos conjugais. Quantas coisas que nós deveríamos evitar dentro de casa. Falta de paciência com os idosos, que depois de ter dado tudo pela família, nem sempre contam com a paciência dos seus familiares. Afinal, no final da vida, estou falando por mim mesmo. Era que o papai me irritava, irmão. Não é brincadeira, não. Ele falava, sai para lá, Gidiel. Não quero você aqui hoje, não. 2 noites, às vezes sem querer trocar a fralda. E a gente tinha que pegar ele à força. Dava um soco porque era forte. Como a gente teve que ter paciência. A gente teve muita paciência com meu pai. Para ir no médico, paciência. Meu Deus, era uma briga para ir para o médico. Ninguém me manda. Quem manda sou eu. E era uma paciência. Quantos idosos, as pessoas e filhos não têm tido paciência e estão jogando para ele lá. Vamos pagar R$1.000, vamos dar o cartão do banco. Parabéns, irmão Zé. Parabéns, Rosiméria. Parabéns vocês que têm cuidado dos seus. Alinhe a sua vida, a palavra de Deus aí. Eu vou falar aqui e repito. Ele diz assim, irmãos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui eu finalizo dizendo o seguinte, irmãos: crie relacionamentos de amor com Deus. Oração é isso. Você pede, você agradece, mas oração tem a ver com relacionamento com Deus. Por que Jesus ia para o Monte das Oliveiras? Para se relacionar com o Pai. Por que eu oro? Eu entro no quarto secreto, é para ter relacionamento de amor com o Pai. Por que eu jejuo? Não é para fazer um trocadilho com Deus. Eu vou jejuar e orar para Deus me dar alguma coisa. Não, eu oro para me manter comunhão de amor com Deus, porque Ele é o meu Pai. E se eu tenho um relacionamento de amor com Deus, Ele vai fazer tudo o que eu preciso. E todas as coisas que Ele me der, vai ser para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Tem muita gente orando para receber alguma coisa de Deus. E você pode pedir e dar sua usar. Todo aquele que pede, recebe. Ele pode dar e pode não dar. Mas a oração é comunhão com Deus. Oração é relacionamento de amor com Deus. Permaneça firme na oração. E eu entendo, e eu fiz aqui uma menção de uma frase que é do pastor Nicodemos, mas eu fiz do meu jeito, que eu lembro de uma vez que ele falou e eu não atentei para isso. Espiritualidade é entender que mesmo que tudo esteja desmoronando sobre você, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, eu vou continuar dando sentido à vida. A mão de Deus, mesmo que eu não entenda que a mão de Deus não esteja sobre a minha vida, eu vou continuar vendo, sentindo, no concreto, de que Deus é Deus. Eu vou continuar crendo, mesmo que Ele não me dê nada para mim. É mais ou menos assim que pastor Nicodemos diz. E a conclusão é assim: diante dos momentos difíceis da vida, seja alegre, acalma o teu coração, paciência, e volte
volta à comunhão com Deus. Que Deus, irmão, nos abençoe.